28 de fevereiro de 2026, primeiro dia da Operação Fúria Épica. A Marinha do Irã consiste em aproximadamente 250 a 300 embarcações de vários tamanhos e capacidades, uma mistura de navios de combate de superfície, embarcações de ataque rápido, navios-mina, submarinos e navios de apoio. Não é uma frota de superpotência, e sim uma força regional com a missão de controlar o Estreito de Hormuz e ameaçar rotas no Golfo Pérsico. 2 semanas depois, mais de 60 navios iranianos destruídos ou desativados, os principais navios de guerra eliminados, centros logísticos obliterados, barcos de enxame eliminados e a capacidade de minagem destruída. Segundo o almirante Brad Cooper, comandante do Comando Central dos Estados Unidos, a Marinha do Irã entrou em colapso efetivamente com o desmantelamento sistemático de toda uma força naval em menos de 2 semanas. E isso levanta uma questão crítica: como isso aconteceu tão rápido? A resposta envolve não só o poder de fogo americano, mas também estratégia, doutrina e décadas de erros de cálculo iranianos que agora cobram seu preço. Porque o Irã construiu uma marinha projetada para lutar um tipo de guerra, e os Estados Unidos acabaram de forçá-los a entrar em uma completamente diferente. Esta é a história de como a Marinha do Irã colapsou em 10 dias e por que pode levar décadas para reconstruí-la. Antes do início da Operação Fúria Épica, a estratégia naval do Irã era baseada em um único conceito: guerra assimétrica. Eles não conseguiam igualar a Marinha dos Estados Unidos, então nem tentaram. Eles criaram uma força para explorar a geografia, usar táticas de enxame, minas e ameaçar fechar o Estreito de Hormuz em caso de ataque. A ideia era que, em vez de uma marinha de águas profundas, bastava tornar um ponto de estrangulamento crítico perigoso para impedir a passagem. O Estreito de Hormuz tem só 34 quilômetros em seu ponto mais estreito e por ele passa 20% do petróleo mundial diariamente. A doutrina naval do Irã baseava-se nisso. Ao ameaçar fechar o estreito de forma convincente, ganharia um poder de barganha. Poder de barganha sobre os mercados globais de energia, poder de barganha sobre as potências regionais, poder de barganha sobre os Estados Unidos. O Irã criou uma marinha com barcos de ataque rápido capazes de atacar em enxame navios maiores. Mísseis antinávio baseados em terra posicionados ao longo da costa, minas navais que podiam ser implantadas rapidamente em águas rasas, pequenos submarinos projetados para defesa costeira. Mais recentemente, veículos de superfície não tripulados, basicamente barcos-drones carregados com explosivos configurados como mísseis de cruzeiro na água. Irã até institucionalizou essa divisão em 2 forças navais separadas. A Marinha Regular da República Islâmica do Irã, ou IRIM, manteve uma frota tradicional para prestígio e missões ocasionais de longa distância: fragatas, corvetas, navios de apoio, embarcações que pareciam de uma marinha convencional, mas que, na verdade, não foram construídas para grandes combates. Então havia a Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou Marinha do IRGC. Essa era a principal arma de guerra, feita para operações de assédio e negação no Golfo Pérsico. Lanchas rápidas, mísseis, minas, drones, tudo era projetado para tornar o estreito inutilizável, e por anos funcionou. O Irã fez exercícios exibindo depósitos subterrâneos e lanchas de ataque rápido, divulgando imagens de táticas de enxame com dezenas de embarcações cercando um alvo. Eles testaram mísseis antinávio, colocaram minas, hostilizaram navios comerciais, e a ameaça era tão real que as seguradoras aumentaram as taxas para embarcações que transitavam pelo Golfo. Isso é guerra assimétrica. Você não precisa vencer uma batalha naval, só precisa tornar o custo do trânsito alto demais. Mas então a Operação Fúria Épica começou em 10 dias e toda a estratégia desmoronou. A primeira grande perda foi o Iris Jinnah, uma fragata classe Mujota, um dos navios de combate de superfície mais capazes do Irã, equipada com mísseis antinávio, sistemas de radar e suporte para helicópteros. Em 4 de março, um submarino da Marinha dos Estados Unidos rastreou o navio no Oceano Índico, perto do Sri Lanka, quando voltava de exercícios na Índia. Um torpedo Mark 48 atingiu abaixo da linha d'água. O navio afundou, 87 tripulantes morreram e 32 foram resgatados. Foi o primeiro grande navio de guerra afundado em combate por um submarino dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. E isso mostrou que nenhum navio iraniano está seguro em nenhum lugar. Depois vieram os ataques à infraestrutura naval do Irã. O Iris Shahid Bagheri, embarcação comercial convertida em porta-drones, foi destruído enquanto atracado em Bandar Abbas.
Isso não era só um navio, mas a tentativa do Irã de ampliar sua capacidade de guerra com drones no mar, lançando e apoiando sistemas não tripulados de uma plataforma móvel. Ataques aéreos precisos dos Estados Unidos e de Israel destruíram o Íris antes de sua implantação. Mehran, um grande petroleiro convertido em centro logístico flutuante e base operacional, foi seriamente danificado nos primeiros dias da campanha. O Mehran era fundamental para as ambições expedicionárias do Irã, fornecendo suporte para drones, helicópteros e forças de operações especiais. Ele dava ao Irã a capacidade de projetar poder além do Golfo, não mais. O Iris Jamaran, uma corveta produzida internamente e equipada com mísseis e sistemas de defesa aérea, foi destruído durante as ondas iniciais de ataques que tinham como alvo as bases navais. As fragatas Sahand e Sabalan, navios de combate de superfície mais antigos, mas ainda capazes, foram ambas atingidas durante ataques subsequentes às instalações navais. Esses não eram navios menores, eles eram a espinha dorsal da frota de superfície convencional do Irã. A destruição não parou nos principais navios de guerra. Os Estados Unidos miraram especificamente nas capacidades assimétricas do Irã, o verdadeiro coração da doutrina naval deles. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, 16 navios de colocação de minas foram destruídos próximos ao Estreito de Hormuz. Esses navios foram projetados para implantar rapidamente minas navais em águas rasas, tornando o estreito intransitável. Outros 10 navios minadores foram destruídos no porto, totalizando 26 embarcações de colocação de minas eliminadas. A capacidade do Irã de conduzir guerra de minas, uma de suas ferramentas assimétricas mais potentes, foi efetivamente eliminada. Lanchas de ataque rápido, os pequenos barcos empregados em táticas de enxame foram duramente atingidos, com centenas destruídos no mar durante patrulhas ou enquanto atracados. Essas embarcações eram essenciais para a estratégia do Irã de sobrecarregar navios maiores pelo número e surpresa. Sem elas, a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica perde sua principal capacidade ofensiva no Golfo. Imagens de satélite publicadas ao longo da campanha mostram a escala da destruição. Bases navais crateradas, instalações de atracação colapsadas, depósitos de combustível atingidos, centros de comando arrasados. Em 11 de março, o almirante Cooper confirmou que mais de 60 embarcações iranianas haviam sido destruídas ou desativadas, de um total de 250 a 300 navios. Isso representa cerca de 20 a 25% perdidos em menos de 2 semanas, e o restante disperso, desorganizado e escondido. Então, por que a Marinha do Irã colapsou tão rapidamente? 3 razões: geografia, doutrina e erro de cálculo. Primeiro, a geografia. O Irã projetou sua marinha para lutar no Golfo Pérsico, um corpo d'água confinado e raso, onde a geografia reduz as distâncias e neutraliza parcialmente as vantagens de uma força superior. Águas repletas de ilhas, passagens estreitas, baterias de mísseis costeiros, é um terreno que favorece embarcações pequenas e rápidas, em vez de grandes navios de guerra. Mas a Operação Fúria Épica não começou no Golfo, começou pelo ar, e o poder aéreo não se importa com estreitos ou águas rasas. Aviões dos Estados Unidos e de Israel atacaram bases navais iranianas, destruindo navios atracados e infraestrutura antes do lançamento das embarcações. As vantagens geográficas do Irã não importaram quando a luta começou a centenas de metros de altura. Em segundo lugar, a doutrina. Toda a estratégia naval do Irã era defensiva e reativa. Ameaçar o estreito se fosse atacado, lançar minas se necessário, atacar em enxame os navios caso entrassem no Golfo. É uma doutrina baseada na dissuasão, não na ofensiva. O problema é que a dissuasão só funciona se o outro lado acreditar na ameaça. Quando a Operação Fúria Épica começou, os Estados Unidos chamaram o blefe do Irã e, em vez de esperar que o Irã fechasse o estreito, as forças americanas destruíram preventivamente a capacidade de fazê-lo. Navios mineiros foram atingidos antes de lançar minas, barcos rápidos atacados antes de se agrupar e baterias costeiras alvo antes de disparar. A doutrina reativa do Irã nunca teve chance de ser executada. Terceiro, erro de cálculo. O Irã acreditava que suas capacidades assimétricas tornariam caro demais para os Estados Unidos atacarem, que a ameaça de fechar o Estreito de Hormuz iria dissuadir uma ação militar. Mesmo que houvesse ataques, a marinha do IRGC acreditava que poderia prejudicar a navegação comercial e forçar um cessar-fogo. Eles estavam errados. Os Estados Unidos não apenas atacaram a marinha do Irã,
Eles a desmantelaram sistematicamente, mirando não só nos navios, mas em toda a infraestrutura que apoia as operações navais: depósitos de combustível, instalações de manutenção, centros de comando, nós de comunicação, tudo o que é necessário para sustentar uma frota. Sem essa infraestrutura, mesmo os navios que sobreviveram não conseguem operar de forma eficaz, e há precedentes históricos para isso. Em abril de 1988, a Marinha dos Estados Unidos destruiu cerca de metade da frota convencional do Irã em um único dia durante a Operação Praying Mantis. Esse ataque foi uma retaliação ao fato de o Irã ter minado o Golfo e danificado um navio de guerra dos Estados Unidos. As perdas foram tão severas que o Irã repensou completamente sua doutrina naval. Foi aí que começou a mudança para a guerra assimétrica. O Irã percebeu que não poderia vencer uma luta simétrica contra uma superpotência, então parou de tentar. Por quase 4 décadas, essa doutrina assimétrica funcionou, até que a Operação Fúria Épica provou que não funcionava. Mas aqui está a parte crucial. Mesmo com a marinha do Irã praticamente destruída, a ameaça não desapareceu, porque o Irã ainda tem recursos. Os Estados Unidos não eliminaram totalmente as baterias costeiras de mísseis antinávio no Golfo. Barcos, drones pequenos escondidos em instalações subterrâneas, embarcações de ataque rápido que sobreviveram aos primeiros ataques e à disposição de usá-los todos. Em 11 de março, as forças iranianas atingiram o Mayuri Nari, um petroleiro civil de bandeira tailandesa, enquanto tentava atravessar o Estreito de Hormuz. Fotos da evacuação da tripulação mostraram danos próximos à linha d'água, uma característica típica de barcos-drones carregados de explosivos. O ataque não afundou o navio, mas enviou um recado. Mesmo sem uma marinha operacional, o Irã ainda pode interromper o transporte marítimo. Sacha Bruckmann, analista militar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em Londres, explicou de forma direta: apesar de considerar a marinha iraniana atualmente ineficaz em combate, a da Guarda Revolucionária ainda pode interromper o transporte marítimo. Isso cria um clima de risco que a maioria das companhias de navegação civil e seguradoras considera inaceitável. Essa é a realidade. O Irã não precisa de uma marinha funcional para fechar o Estreito de Hormuz, basta tornar o trânsito tão perigoso que as companhias de navegação não queiram arriscar. Neste momento elas estão. O estreito está efetivamente fechado. Não porque o Irã o controla militarmente, mas porque o nível de ameaça está alto demais para que embarcações comerciais operem. Mohammad Farsi, um ex-oficial da marinha iraniana, disse à Rádio Farda: na minha opinião, como oficial naval, não há necessidade de o Irã colocar minas na entrada do Golfo Pérsico, neste momento. O motivo pelo qual os navios não estão passando é que as empresas sabem que a possibilidade de serem atingidos é extremamente alta. Ele destacou os drones iranianos perto das ilhas de Qashin, Hangam e Larak, próximas aos principais corredores marítimos como a ameaça mais imediata. Esses drones dispensam marinha, são lançados da costa, controlados remotamente e pequenos o bastante para evitar detecção até ser tarde demais. Essa é a mesma tática que a Ucrânia usou contra a frota russa no Mar Negro. Pequenos barcos não tripulados com explosivos atingindo embarcações maiores na linha d'água. Especialistas afirmam que as variantes iranianas são menos sofisticadas que as ucranianas, mas nas águas restritas do Golfo isso não é necessário. Então, a marinha convencional do Irã acabou, mas a ameaça assimétrica permanece, e isso é suficiente para manter o estreito fechado. As implicações estratégicas são enormes. O Irã perdeu a capacidade de projetar poder naval além do Golfo, a destruição de embarcações como a Makran e Shahid Bagheri acabou com as ambições expedicionárias do Irã. Sem mais desdobramentos de longa distância, sem mais navios porta-drones operando no Oceano Índico, sem mais centros avançados de logística. A marinha do Irã agora é, no máximo, uma força de defesa costeira, e mesmo essa capacidade está severamente degradada. A reconstrução vai levar décadas. O Irã não possui capacidade industrial para substituir rapidamente 60 navios. A maioria de seus principais navios de guerra foi importada há décadas ou construída localmente com projetos antigos. As fragatas classe Mujota, por exemplo, têm projetos britânicos dos anos 1960. A indústria naval do Irã é limitada por sanções que dificultam a aquisição de embarcações e tecnologias modernas, além de exigir anos para desenvolver expertise em navios de guerra avançados. Mesmo que o Irã começasse a reconstruir hoje, levaria no mínimo de 10 a 15 anos para restaurar sequer uma fração do que foi perdido. E isso considerando que eles tenham os recursos, o que é improvável. A economia do Irã colapsa por sanções e custos da guerra.
exportações de petróleo caíram, receita despenca e o regime enfrenta problemas para pagar salários e manter serviços básicos. A reconstrução naval não é prioridade quando o governo está lutando para sobreviver. Então, o que resta? Força submarina restrita formada por submarinos costeiros para defesa e baterias de mísseis terrestres que precisam de manutenção e reabastecimento frequentes. Um punhado de embarcações rápidas de ataque escondidas em instalações subterrâneas e drones. Muitos drones. Essa é a Marinha do Irã hoje. Não uma frota, mas uma coleção de recursos remanescentes que tenta manter uma ameaça mais psicológica do que tática. Mesmo reduzida, ainda é suficiente para manter os mercados globais de petróleo em alerta, porque o Estreito de Hormuz ainda é perigoso demais para o trânsito comercial. E até que isso mude, o Irã mantém certa influência, não a mesma de antes, mas o suficiente para fazer diferença. Então aqui está a percurso da pergunta: os Estados Unidos alcançaram seu objetivo? A Marinha do Irã foi efetivamente destruída. A ameaça de fechar o estreito foi neutralizada militarmente. O impacto econômico, com alta do petróleo, transporte marítimo interrompido e mercado instável, é justamente o que o Irã queria. Então, o Irã perdeu ou apenas mudou o campo de batalha? Deixe sua resposta nos comentários. Isso é estratégia naval em tempo real. Se você chegou até aqui, curta e se inscreva. Estamos cobrindo as lições estratégicas, as decisões táticas e as implicações de longo prazo desse conflito. Se quiser apoiar o canal, junte-se aos selos de fidelidade da frota, receba atualizações prioritárias e análises militares exclusivas. Clique em Seja Membro e embarque com a gente. A Marinha do Irã colapsou em 10 dias, mas a guerra ainda não acabou, e as lições desse colapso vão remodelar a doutrina naval por décadas. Te vejo no próximo vídeo.